Abra lá, Juízes capítulo 16. A leitura é um pouco longa, mas eu creio que você já leu um capítulo da Bíblia na sua vida? Se não leu, vai ler hoje. Hoje você vai ler um capítulo da Bíblia comigo aqui. Você tem Bíblia? Ligue a Bíblia, abençoado. Ligue ela, então. Se não tem papel, ligue ela. Mas tem que ter Bíblia, tá bom? Depois pode comprar uma também ali na livraria. A gente está numa série de mensagens, que foi série de mensagens da viúva, né? Mas a gente está numa série de mensagens esse ano, que é do Enraizados. E eu creio que o Enraizados vai te aprofundar mais com Deus. E então a gente vai ver um pouquinho sobre a vida do Sansão. Eu já preguei várias vezes sobre esse homem aqui, mas aprove o Senhor também a gente falar sobre ele. Conseguiu achar Juízes, capítulo 16? Diz assim: foi-se Sansão a Gaza. Olha só, Gaza. Hoje você sabe muito bem onde está Gaza, né? Porque você está vendo pela televisão. Tá? Então você já identifica, é o mesmo lugar. Veja quantos anos tem aquele lugar lá, né? Se já estavam falando na Bíblia aqui há mais de 2000 anos atrás. Foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta. Entrou para passar a noite com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão está aqui. Então o cercaram e toda a noite o esperaram de emboscada à porta da cidade. E toda a noite ficaram em silêncio, dizendo: esperaremos até o amanhecer, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se, somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou nas portas da cidade com ambos os umbrais, e juntamente com a tranca as arrancou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Disse Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. E respondeu Sansão: se me amarrarem com 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, e com as cordas ela o amarrou. Os espias estavam assentados com ela na câmara interior. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra um fio de estopa ao lhe chegar ao fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me, com o que poderias ser amarrado? E ele disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que não se houvesse feito nenhuma obra, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e a amarrou-o, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias
estavam assentados na câmara interior, e ele as arrebentou de seus braços como a um fio. Disse Dalila a Sansão: agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, como poderia ser amarrado? E ele respondeu: se teceres 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e firmá-las com pino de tear, então me enfraquecerias e seria como qualquer outro homem. De modo que, quando ele dormia, Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele e teceu-as com a urdidura da teia, firmou-as com o pino de tear e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como podes dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consistia a tua força. Importunando-o ela todos os dias as suas palavras e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Diga: a alma dele se angustiou até a morte. Vocês, mulheres, têm esse dom de fazer o homem ficar angustiado até a morte com as suas palavras. Não precisa ficar bravo comigo, tá? É o que está escrito na Bíblia. Deus te fez assim. Você pode dar vida a seu marido ou você pode matá-lo espiritualmente. Pense nisso. Verso 17. Ele descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força, e enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, e mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, e me descobriu todo o seu coração. Assim os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas suas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e mandou chamar os homens para rapar-lhe as 7 tranças e a sua cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Retirou-se dele a sua o quê? Força. Então clamou a ela: os filisteus vêm sobre ti. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e os fizeram descer a Gaza, amarrando-o com 2 cadeias de bronze, e puseram-no a girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da cabeça dele começou a crescer de novo, depois de ter rapado. Amém? Até aqui, depois nós vamos fazendo comentários. Pai, está aqui sua palavra, fala conosco e fala com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Primeiro a gente precisa entender quem é esse cara, quem é esse Sansão, esse homem que tem uma força descomunal. Você precisa compreender quem é esse homem que Deus escolheu. Quando a gente olha lá para o capítulo 13, a gente vai ver que o anjo aparece a Manoá, o seu pai, e a sua mulher. Aparece
um anjo, dizendo assim: você vai ter um filho. E ela diz assim: mas eu não posso ter filho. Não, mas você vai ter filho. Então você que é estéril, Deus vai te dar filhos. Porque eu sei que existe esse desejo no coração da mulher de ser mãe. Ela então recebe aquela palavra e o marido não estava em casa, e ela diz assim: apareceu um homem lá em casa dizendo que eu vou ter filho, e me falou algumas coisas. Assim, ele não vai tomar bebida forte, não vai tomar nada que venha da videira, ou seja, não vai tomar suco de uva, não vai tomar vinho, não vai tomar nada disso. E aí o homem, o pai, que é o Manoá, diz assim: como que a gente vai criar essa criança? E aí o homem de Deus que apareceu lá, apareceu de novo. E ele então vai até lá falar com o homem de Deus. E ele não entende que está falando com o anjo do Senhor ali. Ele acha que está falando com um homem. Muitos receberam anjos na sua vida, na sua casa, sem saber que eram anjos de Deus, pensando só que era um homem, e era anjo. Então, o Manoá vai começar a perguntar para ele: como que a gente cria um menino? Como que a gente cuida do menino? E o anjo vai falar novamente o que falou para sua mulher, para sua esposa. Não vai passar. Ele vai ser nazireu de Deus, ou seja, ele é separado de Deus. Ele não vai tomar nada que venha da videira, da parreira da uva. E ele também não vai passar navalha no seu cabelo. Sabe o que é isso? É uma separação, é um tipo de consagração a Deus, que todo cristão tem que ser separado para Deus. O cristão que quer viver uma vida mundana, ele não é separado para Deus, coisa nenhuma. Porque muitas vezes ele quer viver no reino de Deus, trazendo a cultura do mundo para cá. Não vai dar certo. Se a pessoa falava mal de uma pessoa, não fale mais mal. Se você era uma pessoa que fofocava, não fofoca mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você tinha atitudes, más atitudes, de falar palavrão, você não fala mais. Se você era uma pessoa extremamente sensual, você não pode ser mais sensual. Você agora entra na praia de roupa e tudo. Para cuidar não de você somente, mas de zelar dos olhos do outro, porque o outro não peque com a sua atitude. Que muitas vezes a pessoa faz o outro cair em tentação. Está tentando o outro, está destruindo o casamento do próximo. Tem pessoas que ainda não estão bem saradas. Então, quando a gente vê esse homem aqui, separado, e aí o Manoá faz um sacrifício lá, e quando ele vê o sacrifício sobe, isso está lá no capítulo 13, depois você lê. O sacrifício sobe. Ele também deu outras instruções. Esse menino que vai nascer de você, ele não pode, ele tem que seguir a lei de Deus. Ele não pode se achegar defunto. Ele não pode tocar em coisas impuras. Isso está falando para nós no dia de hoje. Depois de 2000 anos ou até mais. Isso está falando da minha vida e da sua vida. Há uma vida santificada a Deus, uma vida separada ao Senhor. A Bíblia diz assim, que se você não se santificar, você não pode ver o Senhor. Está em Hebreus. Eu não posso ver o Senhor se eu quero viver uma vida mundana. Por isso, você é separado para Deus. Amém? Você é separado para o Senhor. Só que o Sansão, ele é uma pessoa que Deus colocou força nele. Colocou força descomunal. Ele não é um bodybuilder, como fala hoje aí, né, nesse mundo nosso. Ele não é um fortão, ele não tem músculos construídos, ele é uma pessoa normal, uma estatura normal, né? Até por isso, não sei se você já viu, né? Você que, assim como eu, sempre gostei de boxe, né? Então, aí a gente olha lá os lutadores, e aí eu fiz também boxe tailandês um tempo, e aí você vê os lutadores lá,
E aí foi feito lutas assim entre bodybuilder, que são os Mr. Universe, né? São os Misters. Todo construído, e aí você pega lá o cara até meio barrigudo. Tem uma barrigona lá. E aí bota os dois no ringue. O cara que não tem músculo, mas ele tem poder de punch, ou seja, de pancada e de absorção. E a gente vê assim que todo mundo acha que o Sansão é o Hércules, né? É o cara fortão. É o Schwarzenegger da época. Não tem nada a ver. Tira isso da sua cabeça. Ele é uma pessoa normal. A força dele está no Espírito de Deus sobre a vida dele. A força do homem e da mulher de Deus está o Espírito Santo habitando em nós. Essa é a sua força. Só que, como ele tem essa força, que ele acha que é dele, então ele brinca com o sagrado. Ele brinca com o sagrado. E você que está dentro da casa de Deus já, exercendo alguma atividade, cuidado para não brincar com o sagrado. Cuidado para não desfazer das coisas que Deus não desfaz. Deus não desfaz as coisas santas. O que é santo para o Senhor, há 2000 anos atrás, continua sendo santo hoje. Eu não posso desqualificar o que Deus qualificou. E quando a gente vê esse homem brincando com as coisas de Deus, se envolvendo com mulheres que não era para ele se envolver, se envolvendo com prostitutas que não era para se envolver, ele, com a força que ele tinha, ele rasgou um leão pelo meio, fez em pedaços. E depois, quando ele se achega de novo, num caminho de volta, ele vê o leão morto. Lá dentro do leão tem um favo de mel. As abelhas fizeram um favo de mel. E ele então vai lá e toca naquele leão. E ele come daquele favo de mel. E ele até propõe enigmas para os filisteus, para que ele não atacasse mais os filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus. E ele então vai comer aquele leão, a comer aquele mel do leão, e ele dá para o seu pai e sua mãe não sabia, nem seu pai. Mas ele estava pecando contra Deus, porque o Senhor falou assim, na lei de Moisés, não poderia tocar nada que era impuro, ou seja, tudo que era morto, você não podia tocar no morto, inclusive o animal morto. Ele então peca e faz os seus pais pecarem. Mas ele tem força. E ele acha então que a força dele não se acaba. E ele então começa a usar desse artifício para perseguir os filisteus. Até uma passagem ali na Bíblia diz assim que tudo isso vinha do Senhor. Eu questiono isso, se tudo isso vinha do Senhor. Porque ele está quebrando as leis do Senhor e dizendo ali em Juízes que o jeito que ele tratava o inimigo de Deus, que eram os filisteus, a maneira como ele tratava os filisteus, para instigar a ira do inimigo, era vindo do Senhor. Não era para isso, não. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E eu não posso brincar com aquilo que Deus não brinca. Se eu tenho autoridade, é porque Deus colocou em mim, e eu procuro não utilizá-la, para que não venha gerar morte, mas venha gerar vida na vida das pessoas. Amém, gente? Até aqui, estão entendendo? Então, Sansão, ele é uma pessoa que ele despreza a aliança que ele tinha com Deus. Ele despreza, ele toma atitudes que Deus não aprovava. No capítulo 14, no verso 8 e 9, vai ter um trecho aqui que vai dizer assim: depois de alguns dias, quando voltou para tomar, ou seja, apartou-se do caminho a ver o corpo de um leão morto.
e neste havia um enxame de abelhas, que é o que estou falando aqui para vocês. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo. E tendo chegado a seu pai e sua mãe, deu-lhes dele. E comeram, porque não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Está vendo? Ele começa então a olhar para as coisas sagradas e desprezar. O Senhor falou, não toque, ele tocou. E ainda deu para pessoas, fazendo pessoas pecar com ele. O Sansão, ele era para ser separado de Deus. No capítulo 13, o verso 4 e 5 vai dizer assim: agora guarda-te que não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma das coisas imundas, porque, olha só, é uma ordem que o anjo deu aqui para sua mãe. E diz assim, agora guarda-te, né? Porque conceberás e darás à luz um filho, e sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será, o quê? Nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe, e começarás a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Ele tinha uma promessa, ele tinha, com a vida dele, tinha um propósito. Sua vida tem um propósito diante de Deus, amém, gente? Você sabe já só qual é o seu propósito diante de Deus? Você já sabe qual é o seu propósito? Ou você está brincando com as coisas de Deus, com o propósito que Deus colocou para você exercer? Então, eu e você temos um propósito. E ao longo da caminhada, ele vai zombando, e ele vai brincando, e ele vai se vingando. E ele então, ele mata 30 homens com uma queixada de jumento. Olha a força desse homem. Olha a força dele. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Amém, gente? E aí, o Sansão, que é o capítulo que nós estamos vendo aqui no 16, ele começa então a não temer mais o que Deus colocou na vida dele, que é o poder do Espírito Santo. Ele começou então a brincar com o que era sagrado, a desprezar o sagrado. Ele está andando num fio de navalha. O Senhor falou para você não mexer com algumas coisas e você está ali, tocando naquilo que o Senhor falou, não toque nisso. Se você tem problema, problema com pecados carnais da sua carne, não fique lá na beira do abismo. Se você tem problema com o celular, então desinstale alguns programas que estão ali que podem fazer você cair. Porque você sabe aonde você é fraco. O diabo sabe aonde você é fraco. E se ele sabe aonde você é fraco, você não pode dar moral para ele. Tome cuidado. É isso que ele está falando aqui. Ele vai lá para Gaza, passa uma noite com uma prostituta, tem muito mais coisa, mas eu vou resumir só essa parte aqui. E ele então está lá, os filisteus estão lá em Gaza, e eles vão fazer o quê? Vão tentar pegá-lo. Inclusive os companheiros de Judá, que era a tribo, uma tribo de Judá lá, diz assim, ô Sansão, você está só arrumando confusão aí com os filisteus, se entregue para eles de uma vez. E ele não se entregou. Por quê? Porque não era propósito de Deus se entregar. Ele estava ali para julgar o povo de Deus, para condenar também o pecado do inimigo. Naquela época não existiam reis, naquela época existiam juízes, que eram esses caras aqui, que Deus levantava como instrumento nas suas mãos, nas mãos de Deus. E ele então está lá, vai lá, deita com a prostituta, ele tinha que ser separado para Deus, não está separado coisa nenhuma e está pecando ainda. Depois disso,
né? Ele pega, então, se encontra com uma moça lá chamada Dalila, que também ela vem da parte dos filisteus, para tentar o quê? Saber quais são os segredos que esse homem tinha. Ela tenta saber os segredos que esse homem tinha. E olha o que está escrito aqui no capítulo 25 de Salmos. Salmo não tem capítulo, mas só para você entender. Tá bom? Capítulo 25, verso 14, assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber a sua aliança. Os segredos do Senhor são para você que teme ao Senhor, amém? Você não fica contando, abrindo sua vida para qualquer estranho aí, não. O problema é que a pessoa está... Deus falou assim, ó, estou te contando algo que é eu e você. Aí você abre lá, pronto, o diabo entra no meio, faz um arregaço, confusão, intriga, perdeu o segredo de Deus para a sua vida, para você prosperar. Quem está entendendo essa palavra aí, diga amém. Ele então vai começar a brincar com tudo isso, né? Por que Sansão brinca com isso? Porque dentro dele tinha prepotência, dentro dele tinha orgulho. Sabe quando você domina um assunto? Sabe quando você é bom numa coisa? Aí quando você começa a ficar bom naquilo, aquilo lá que pode te derrubar, sabia? Aonde você é forte, aonde você cai. Muitas vezes. Por quê? Porque você não vigia naquilo. Porque naquilo que você é fraco, você vigia. Mas naquilo que você é forte, você não consegue vigiar. Porque você é forte. Você acha que não vai cair, e é naquilo que você cai. Porque o diabo sabe que é na tua fortaleza, muitas vezes, que ele vai botar uma pedra para você tropeçar. E aí a gente vê isso justamente lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba procede o quê? A ruína, e a altivez do espírito, a queda. Então, tipo assim, quando a gente acha que é bom numa coisa, a gente tem que botar as barbas de molho. Nem precisa dizer, não, eu sou bom nisso aqui, mas eu... Porque a pessoa altivez de espírito, sabe o que é isso? Nariz empinado, sabe tudo, conhece, domina. Toma cuidado. Toma cuidado naquilo que você é bom, você pode cair, né? Então, muitos nesses dias têm caído justamente por isso, por causa desse orgulho. Segundo aos Coríntios 4, o verso é o 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Muitas pessoas estão ficando cegas, como o próprio Sansão. O Sansão, os inimigos, quando dominaram ele, porque ele revelou o seu coração, cegaram ele, mas ele já estava cego antes. O diabo já tinha cegado o entendimento dele antes, porque ele ficou brincando com o sagrado. E aí ele acabou que ele foi para a ruína. Por quê? Porque ele deixou o Deus desse século, o diabo, cegar o entendimento dele. E eu e você precisamos vigiar muito, porque nós estamos em meio a grandes batalhas espirituais que você não vê. Você não vê as batalhas espirituais que estão aí para tentar te derrubar a todo momento? E você precisa vigiar. Você precisa ter entendimento. Que você, depois que foi salvo pelo Senhor, que Ele colocou o sangue dele sobre sua vida, e o sangue do Cordeiro de Deus está sobre a vida, sobre sua vida, amém? O sangue do Cordeiro está sobre você.
Mas eu preciso entender que eu sou inimigo número 1 do diabo. E se eu sou inimigo dele, ele vai tentar me derrubar a todo e qualquer custo. E aí eu vou lá para o verso 20, né? Antes do verso 20, eu queria comentar aqui sobre o verso 16 mesmo, onde eu falei ali para vocês, né? Porque a mulher, ela começou lá no verso 15, diz assim: então ela disse: como podes dizer que me amas, não estando comigo o teu, quê? Coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste o que consiste a sua força. Você veja, eu vou lá para aquele versículo, que os segredos do Senhor são para os que o temem. Os segredos do Senhor é para você, não é para abrir para qualquer pessoa. Veja que ele pega e vai abrir para a prostituta, porque essa aqui também é uma prostituta. Aquela foi uma antes, mas agora ele pega a Dalila, que também é. Que vai se deitar com ele, né, para entrar dentro do seu coração, ou seja, dentro da sua alma. Ela entra dentro da alma, e ela importuna tanto ele, que ele então molesta a alma dele, e ele ficou angustiado até a morte. Veja como ele conseguiu entrar profundamente dentro dele. E conseguiu então o quê? Que ele abrisse o seu coração. Agora ele abre o coração para ela. Até ali, ele estava lá, ó, se for com o nervo do animalzinho lá, mas o nervinho tem que ser, não pode estar seco, o nervo tem que estar meio molhado ainda. Se você me amarrar com esse nervo desse animal, se você pegar as cordas novas, ou seja, ele está brincando. Ele não está fazendo isso. Qual é o propósito dele com relação a isso? O propósito dele, qual é o propósito dele? Não é simplesmente brincar com o que é sagrado? Não é simplesmente brincar com o que é sagrado? É ou não é, gente? É, brincar com o que é sagrado. Ele então vai brincando, até o momento que ela consegue acessar a alma dele. E aí acessou a alma dele, e ele, porque ele está angustiado ali até a morte. Quer que a gente ore por ele, vizinha? Então traga ele aqui, se ele consegue vir aqui. Fica de pé, igreja, vamos orar aqui por esse senhor. Paralisou? Ah, um AVC? Tá bom. Deus pode curar ele, em nome de Jesus, né? Pode curá-lo, né? Pega o óleo aqui, vamos ungir ele aqui. Tá. Pode ungir as costas dele ali, vamos orar por ele. Em nome de Jesus. Pode ungir as costas dele. Unge a cabeça. Isso. Estenda a mão para cá, igreja. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós quebramos, ó Pai, toda a cilada maligna do diabo que tentou contra a vida desse homem, deixando ele todo paralisado, Senhor. O Senhor é aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades. É assim como o Senhor levou as nossas enfermidades, nós declaramos sobre a vida desse homem. Nós amaldiçoamos a doença, a enfermidade, tudo que está sobre a vida dele. Cremos na cura divina, que o Senhor Jesus veio a esse mundo e curou o enfermo, libertou o cativo, o oprimido. Em nome de Jesus, seja queimada as tuas forças, Satanás. Seja queimada toda a tua cilada, a tua armadilha. Você não tem mais poder sobre a vida deste homem aqui. Assim como Jesus curou o coxo, o Senhor pode curar a vida deste homem hoje. E eu creio, Pai. Em nome de Jesus, todo mal que está sobre a vida dele, todo espírito de morte, em nome de Jesus, saia da vida dele agora. E nós declaramos ele abençoado para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Continua vindo na igreja, traz ele aí, tá? Aqui é o lugar de cura, libertação. Nós cremos que ele pode ser restaurado aí. Bom, então, voltando aqui,
O que acontece? A mulher acessa o coração profundo. A Bíblia diz que Deus prescruta o coração do homem. E essa mulher conseguiu acessar lá no profundo. E ele ficou angustiado, ele abre. Aí, a Bíblia diz assim ele descobriu-lhe todo o seu coração e disse, nunca passou navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Sabe o que ele falou? Eu sou separado para Deus. Ô miserável, não sabia que era separado antes? Por que foi deitar com um monte de prostituta? Por que foi encher a cara? Por que foi tocar no animal morto? Por que foi fazer tudo isso? Agora lembrou. Agora descobriu todo o coração dele, descobriu os sonhos, né? Se desnudou para aquela mulher que não tinha nada a ver com ele, não era do povo dele, não era da fé dele. Sabe o que é isso? Tem pessoa que não é da sua fé, você vai lá e abre sua vida para a pessoa. Você vai procurar caçar problema. Você já viu aquele vídeo lá? Assim, sai de problema, rapaz, tu caça problema na internet. Está caçando problema. Está abrindo sua vida espiritual para incrédulo, gente que não é da sua fé. Você vai para o buraco, pode esperar. Você não veio aqui domingo de manhã para ouvir a história da carochinha. Você veio aqui para ouvir a palavra, amém? E eu sou papo reto com a igreja. Papo reto. Está vendo aí? Abriu o coração para incrédulo. A mulher não é da tribo de Judá, não é da tribo de Dan, ele é da tribo de Dan, esse cara aí. Ele é forte, eu tenho a força, é o He-Man da Bíblia. Só os velhos vão entender, os novos, dá um Google aí. Sabe? Aí a pessoa vai lá, abre tudo, conta os seus profundos, e quer o quê? Quer que vai dar certo? Não vai dar. Deu tudo errado. Vai dar errado mesmo. Então, aí vendo Dalila, que descobriram ali o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi agora pode subir, agora está entregue. Aí ele acha ainda que ele vai fazer como das outras vezes. Sabe o que me ensina aqui? Que quando ele diz assim, então ela clamou, vem sobre ti, Sansão, e despertando ele do sono, diz, sairei como das outras vezes. Não vai sair. Não vai sair, não tem escape para você, porque você está abrindo sua vida para incrédulos. Não tem como sair de ciladas que Deus te falou. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Quem está entendendo aqui essa palavra? Vai abrindo sua vida aí para incrédulo, para você ver o seu final. Gente, com isso, quero dizer para vocês, o meu jeito de pregar é dessa maneira. Não estou brabo com você, não estou brabo com ninguém, amém? Esse é o jeito da madeira. E a madeira está batendo no seu lombo, para você acordar, para você não perecer, para você não ir para o buraco. É a minha preocupação para você não se enfiar num buraco que você não sai mais de lá. É para você abrir os seus olhos, porque os olhos dele foram cegados. Eles já estavam cegos. Os filisteus só furaram para dizer assim, o mundo agora você não vê mais nada. Sabe, esse tempo que ele ficou cego, porque ele estava enxergando, mas agora ele ficou cego. Olha só o que vai acontecer. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, não só furaram, mas pegaram a colher e pop, tirou a bolota fora. Acabou, não tem mais córnea, não tem mais nada lá. Globo ocular, não tem mais nada. Simplesmente tem um buraco lá. Sabe o que acontece? É que muitas vezes Deus vai tocar em algo na sua vida, para você abrir o seu entendimento espiritual, porque até agora você está cego. O pastor está pregando, ensinando você, não caia na cilada, e você cai. Fica ouvindo incrédulo aqui e ali. E aí,
cai na cilada. Quando caiu na cilada, o Sansão, quando ele caiu nessa cilada aqui, por ele mesmo foi para o buraco. Agora, sabe o que vai acontecer? Ele estava enxergando só o mundo material, enxergando sua carne, os prazeres que ela dava, se envolvendo com um monte de mulher que Deus não aprovou, tocando em coisa que Deus falou, não toque nisso, é impuro, tocando no que é sagrado, ele tocava também, fazendo tudo que Deus falou para não fazer, ele fez. Aí, sabe o que acontece? Ele acaba, então, abrindo o seu coração para aquela mulher lá que é do povo inimigo de Deus. Automaticamente, quando ele abre o coração, ele então, o inimigo tem autoridade sobre a vida dele. Você está entendendo? O inimigo está tendo autoridade sobre a tua vida quando você abre seu coração para pessoas que não são da sua fé. O inimigo começa a ter autoridade, começa a ter legalidade na sua vida. E aí não adianta ser dizimista, ofertante, cobrar a Deus por coisas que Ele não está fazendo parte mais. Ele não tem mais aliança, você quebrou a aliança com Ele. Quando a gente quebra uma aliança com Deus, não adianta fazer as outras coisas se o principal a gente não fez. Quer ser separado para Deus. Você é santo ao Senhor, você, mulher, é santa ao Senhor. O que você tem feito da sua vida espiritual? Aí então, vem lá o inimigo, só executa a sentença. Tá! Pega a colher e pá, arranca um olho, arranca o outro. O que acontece? Porque agora rapou-lhe a cabeça. Perdeu a força. A força não está no cabelo. A força está no nazireado para Deus, que é a separação para Deus. A força não está no cabelo. A força está em ser separado e santo ao Senhor. Essa é a força que Deus coloca na vida de todo cristão separado para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele está lá, agora. Ele está lá agora, sendo um espetáculo, ele que dava show. Ele com a sua prepotência e presunção dava show. Com uma queixada de jumento matava os homens. Incendiou toda a colheita dos filisteus, colocando fogo, né, no rabo das raposas, acabando com a colheita, provocando a ira do inimigo cada vez mais. Você acha que você é o quê? Porque eu sou bom nisso. Se você é bom nisso, toma cuidado. Aí ele faz tudo isso e acha que está tudo certo. Então, agora ele está sendo um espetáculo nas mãos dos filisteus. Ele é um espetáculo. Está rodando uma moinha com as suas forças, que ainda lhe resta, que é o trabalho de um jumento. Ele está fazendo o trabalho de um jumento. E nesse momento, então, o rei chama lá Sansão para a gente se divertir com ele. Agora ele é o palhaço da corte. Agora ele não é mais o strongman, não. Agora ele é o palhaço. Ele não é mais o homem forte. Agora ele vai divertir as pessoas. E eles vão rir dele, zombar dele. E eles vão zombar dele como zombavam de Deus. Porque quando essas pessoas colocam você nas mãos deles, quando você abriu o seu coração para estranhos, agora eles zombam de você porque eles têm você nas mãos dele. Quem está entendendo essa palavra aqui? Isso aqui é forte, gente. Isso aqui é para você acordar, para você levar essa chapuletada, para nunca mais você cair nessa cilada do diabo. Então, ele está lá, subjugado, mas tem uma coisa. A Bíblia diz que, no verso 22, mas o cabelo da sua cabeça começou o quê? Crescer. Ué, mas o senhor falou que não é do cabelo que vem a força? Não, não tem nada a ver. É que é o seguinte, agora, ele está cego dos seus olhos
materiais aqui, no mundo visível, ele não consegue mais enxergar. Mas dia e noite vem a palavra: você é separado, você é meu. Você é meu, você é santo ao Senhor. Você é meu nazireu. Sua cabeça não passa navalha. Você não toma nada que vem da videira. Você não enche mais a cara. Você não é do mundo. Você agora é meu. Você não se envolve com coisas e com pessoas que eu não autorizo. Você talvez se envolve com elas para trazê-las para cá, para o reino de Deus, mas você não participa mais daquele mundo podre, que eu não sou de lá. E ele então está cego dos olhos, mas ele tem visão do mundo espiritual. Agora ele tem a visão e entendimento do mundo espiritual. Ele então está girando o moinho ali como um jumento, mas ele está pensando. E o cabelo dele começa a crescer, e a presença de Deus começa a voltar para ele. Ele começa a ter entendimento de tudo aquilo que ele passou, que ele viveu. Sabe, gente, eu estava meditando numa palavra que está lá em Zacarias 4:6, que diz assim: Zorobabel, Zorobabel. Zorobabel, Zorobabel. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, que a força de Zorobabel, vamos abrir lá para a gente não falar bobagem. Zacarias 4:6 diz assim: então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pela sua força, não é pela sua imposição. Você não ganha ninguém pela sua força, você não ganha ninguém pela imposição. Você vai ganhar pelo Espírito Santo, pelo seu joelho dobrado, pela sua fé, pela sua determinação. Entenda uma coisa, um pouquinho mais à frente aqui, nesse mesmo capítulo, no verso 10, diz assim: quem despreza o dia dos humildes começos. Você não pode desprezar o dia dos humildes começos. Lembre-se como o Senhor te salvou. Lembre-se como você começou no reino de Deus. A paixão que você tinha por Deus, pelas coisas sagradas. E isso foi morrendo com o tempo, abençoado. A gente sempre vai ter que fazer uma revisão de vida. Não é a revisão no carro que você faz, revisão no carro para viajar. Não, a gente tem que fazer uma revisão de vida diária. Deus, onde eu estou errando? Aonde o Senhor não gosta? Aonde o Senhor está olhando para mim e diz assim, isso aqui eu não quero mais, hein, cara? Olha lá, hein? Lá no início da sua fé você não tocava nisso e agora você começou a tocar? Como é que é isso? Como que é isso abrindo o seu coração para estranhos? Como que é isso? Você não é meu separado? Você lembra quando Deus te usava poderosamente? E hoje você é uma fagulha. E antes você era uma tocha acesa nas mãos do Senhor. Você tinha uma palavra quando as pessoas vinham buscar uma palavra em você. Você colocava a mão para orar a pessoa sentia a presença de Deus. E isso foi apagando com o tempo. Porque desprezou os humildes começos. Coloca na ara aí, que você vai ver que está bem assim lá, aí está, olha lá, ó. Pois quem despreza o dia dos humildes começos. A gente muitas vezes está desprezando, eu comecei assim e tal, e agora eu estou maduro na fé. Cuidado. Ser maduro na fé muitas vezes nos dá rasteiras. O Sansão era esse cara, maduro na fé. Achou que a força do seu braço ia dar tudo certo, e não deu. E não deu. Volta lá. E aí, quando a gente vê aqui, que vai crescendo então, o seu cabelo, vai crescendo. Ora os príncipes, no verso 23, ora os príncipes dos filisteus. Pode chegar a banda aqui. Príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, dizendo, nosso Deus, que é o Deus dele lá, né?
nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, o povo, vendo, louvava ao seu Deus Dagom, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos nosso inimigo, ao que destruía a nossa terra e ao que multiplicava os nossos mortos, né? Porque o Sansão acabava mesmo com todo mundo. E alegrando-se-lhes o coração, diziam: mandai vir a Sansão para que brinque diante de nós. Brinque, olha só. Assim trouxeram a Sansão do cárcere, e ele brincava diante deles, quando o puseram em pé entre as colunas. Então Sansão disse ao moço que tinha na sua mão, tinha levado pela sua mão: deixa-me apalpar as colunas que sustentam a casa, para que me encostes a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e de mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te de que lembres de mim e me fortaleça agora só uma vez. E Deus, ó Deus, para que só uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Pelos meus olhos. Foram os olhos que fizeram ele pecar. Foram os olhos físicos que fizeram ele pecar. Agora ele quer uma vingança. Gente, na real, a força dele está crescendo. Ele está entendendo agora o propósito de Deus para a vida dele. Por isso eu te perguntei, né? A sua força, ela vem do Senhor? A tua força vem do Senhor? Essa aqui é a síndrome do Sansão, sabia? Poderia até colocar esse título, né, na palavra. A síndrome de Sansão. Que síndrome é essa? Do orgulho, da prepotência, do homem que despreza as coisas de Deus, do homem que brinca com o sagrado. Essa é a síndrome do Sansão. E a gente está indo para um buraco, hein? Se a gente não olhar para essa palavra aqui e olhar para a nossa vida e fazer uma revisão nela, a gente pode cair. E aí então abraçou Sansão com as duas mãos, com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se. Já viram aquela muro de arrimo? É isso que ele está falando aqui, né? Arrimando-se. Numa com a outra mão direita e a outra na esquerda, disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos e toda a sua casa de seu pai desceram, tomando-o, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele havia julgado a Israel por 20 anos. Fique de pé na presença de Deus.